Nós vamos dar sequência ao nosso estudo Malaquias. E eu não sei se eu expliquei isso anteriormente, mas por que estudar Malaquias? Por que ele é importante para nós? Isso não é nada ao acaso, tá? Isso não existe, nós não cremos assim. O pastor pensa aquilo que ele vai expor à igreja, eu também penso, nós conversamos sobre aquilo que nós vamos ensinar à igreja, vamos expor aqui aos cultos. E nós estamos, o tema da nossa igreja este ano fala sobre renovação. E não há, pelo menos, veja só, nós estamos celebrando a reforma, falando bastante sobre momentos de reforma que a igreja passou, e não há momento de reforma na igreja que não passe pelo culto a Deus, ou pelo cuidado, pela uma reforma pelo culto. Pensei, Josias, como nós vimos hoje pela manhã, Neemias, como os jovens estudaram algumas semanas atrás, Malaquias, que nós estamos estudando aqui, Cristo, quando ele vem, ele vai ajustar as coisas. Vocês estão ensinando errado, a prática está errada. Paulo vai gastar momentos para tratar do culto na carta aos Coríntios. O culto está no centro do relacionamento de Deus com a sua igreja, por isso que ele é tão importante. É no culto que a palavra deve ser exposta. Vou lembrar aqui mais uma vez, eu não sei se vocês sabem, mas Calvino, ele parecia ser um camarada bem introspectivo, muito estudioso da palavra, e a história diz que ele tinha um camarada amigo dele chamado Guilherme Farel. Farel era o desbravador, ele que ia abrindo o caminho, e ele estava lá, vendo a necessidade do povo em Genebra, e ele chega e fala com Calvino assim: cara, você precisa ir lá ensinar, eu não tenho, a minha parte eu já fui, agora você tem um estudo, você tem um conhecimento, a igreja precisa de você para aprender mais da palavra de Deus, para a igreja se desenvolver. Aquela cidade está terrível, está uma bagunça só. Calvino dá aquela, não sei, eu preciso estar aqui, eu preciso estudar, tal. Farel, a história diz, Farel lança até uma maldição nele: se você não for, Deus vai te amaldiçoar se você não exercitar os seus dons para abençoar a igreja de Deus. E Calvino então ouve o conselho do seu amigo e vai para Genebra, e ele vai ter momentos ali de bons momentos de tensão, mas a cidade se transforma através da exposição da palavra, num culto trabalhado. Você pensa que Genebra, alguns de vocês já estiveram por lá, bonita cidade, toda arrumadinha, mas na época de Calvino, quando Calvino chega lá, é uma bagunça só. Gente ao ponto de seus filhos, nossos filhos, poderem ser mortos pelo tipo de ensino que você estava dando a eles. Se não fosse do jeito que a cidade estava acostumada, ou a doutrina da religião da época estivesse direcionando, podia mandar matar teu filho, porque você ensinou uma coisa errada, ele está falando uma coisa errada. Às vezes até não é muito diferente de hoje, né? Então, o que me parece de importante quando nós olhamos para esse livro, olhamos para a história da igreja, olhamos para os nossos dias, é que ele é muito relevante. Se você esteve aqui nos outros momentos, as outras mensagens falaram sobre o amor de Deus. Por que o povo de Deus estava distante dele? Porque não achava que Deus o amava. E a primeira coisa que Deus fala é: eu sempre amei vocês. Depois Deus diz assim: olha o culto de vocês me trazem o resto. Eu falo, tem que ser uma ovelhinha bem bonita, bem cuidada. Você me traz o bicho manco, já talvez dilacerado, cego. Não é isso que eu pedi. Nós estudamos aquele dia que o culto tem que ser como Deus quer. O ensino deturpado, Deus vai diretamente aos sacerdotes: vocês estão pregando aquilo que o povo quer ouvir, e não aquilo que eu mandei vocês pregarem. Semana passada eu vi um exemplo vivo disso aí. Poucas vezes eu vi isso, mas eu vi uma situação bem nessa, em que o pregador, ele se sujeitou, ou ele não falou aquilo que deveria ter falado por conta do medo do povo. Isso é uma vergonha.
Eu oro isso toda vez que eu venho aqui. O pastor Ediano também deve orar, os irmãos que pregam aqui. Deus, eu não quero ser um ignorante com o povo, mas eu não posso só fazer carinho no povo, no sentido de só falar aquilo que você quer ouvir. Eu tenho que expor a palavra, e se Deus exorta, o povo tem que ser exortado. Então nós vamos voltar os nossos olhos para Malaquias mais uma vez. A última vez que pregamos falamos sobre o adultério, como Deus abomina isso, e hoje nós vamos ver, entrando nas últimas 3 conversas de Deus com o povo. Nós temos aqui Deus falando a respeito da justiça. Deus vai tratar com o povo a respeito do egoísmo deles, nas próximas mensagens, com a avareza de coração, talvez o texto mais conhecido de Malaquias. E por fim, há uma afronta terrível que eles expõem ali no capítulo 3, verso 13, quando eles dizem, temos falado muitas coisas contra Deus, eles dizem no verso 14 que é inútil servir a Deus. Mas vamos olhar o nosso texto hoje, parte do verso 17 do capítulo 2, até o verso 6 do capítulo 3. Malaquias 2, 17 até 3, 6. Vamos lá. Vocês têm cansado o Senhor com suas palavras. Com o que temos cansado? Como o temos cansado? Vocês ainda perguntam. Quando dizem, todos os que fazem o mal são bons aos olhos do Senhor, e Ele se agrada deles. E também, quando perguntam, onde está o Deus da justiça? Vejam, eu enviarei o meu mensageiro que preparará o caminho diante de mim. E então, de repente, o Senhor que vocês buscam virá para o seu templo. O mensageiro da aliança, aquele que vocês desejam, virá, diz o Senhor dos exércitos. Mas quem suportará o dia da sua vinda? Quem ficará em pé quando ele aparecer? Porque ele será como o fogo do ourives e como o sabão do lavandeiro. Ele se assentará como um refinador e purificador da prata. Purificará os levitas, os refinará como ouro e prata. Assim trarão ao Senhor ofertas com justiça. Então, as ofertas de Judá e de Jerusalém serão agradáveis ao Senhor, como nos dias passados, como nos tempos antigos. Eu virei a vocês trazendo juízo. Sem demora testemunharei contra os feiticeiros, contra os adúlteros, contra os que juram falsamente e contra aqueles que exploram os trabalhadores em seus salários, que oprimem os órfãos, as viúvas e privam os estrangeiros dos seus direitos. E não tem respeito por mim, diz o Senhor dos exércitos. De fato, eu, o Senhor, não mudo. Por isso vocês, descendentes de Jacó, não foram destruídos. Nós vamos orar aqui. As crianças vão descer? Desculpa, já que eu quase ia esquecendo. Venham aqui, crianças, vamos orar. Crianças até os 5 anos, Jaque. Tentar ser rápido num tema complexo. Quando você está rodeado de injustiça, de dificuldades, você como crente, quais são os seus pensamentos? Nós lemos aqui um texto, acho que é um dos salmos que eu mais gosto, Salmo 73. Eu gosto muito desse salmo. Talvez porque eu já tenha passado por muitas vezes por aqueles sentimentos que o salmista coloca ali, de olhar para o ímpio e nós crentes sofrendo tantas coisas, será que a vida é justa? Nós estamos olhando para um povo aqui que também está enfrentando dificuldades sociais, está dando uma leve dificuldades sociais, dificuldades políticas. Já disse isso a vocês, a opressão pelos inimigos externos. Talvez nós não tenhamos tanta dificuldade quanto aqueles irmãos, quanto essas pessoas, mas nós temos também os nossos dias difíceis. Se você parar para olhar para a justiça no nosso tempo, os nossos
Políticos. Como é que fica seu coração quando você vê as notícias? Quando você vê as notícias sobre o dinheiro desviado, a saúde, ou a falta de segurança, quando você... Eu não tenho costume, mas se você assistir o jornal de manhã, independente da emissora que você assiste, tem umas que são mais sangrentas que outras, mas, gente, é só desgraça. Eu até falo, minha mãe gosta de assistir esses negócios, eu falo, mãe, para de assistir um pouco, porque senão você dá um tiro na cabeça, porque é só desgraça. Parece que os jornais só servem para isso, não tem uma, às vezes fala uma notícia boa no fim e tal, e até amanhã, mas até ali foi uma enxurrada de sangue, de corrupção, de maldade, de tristeza. E nós olhamos para essas circunstâncias e parece que é sempre você que tem que ralar para o negócio acontecer. Para os caras tudo é fácil. Nunca pensou isso? Talvez eu seja meio diferente aqui, mas eu penso nisso. Puxa, cara, tanto de imposto, tanta dificuldade, o camarada lá, para ele vai, fácil, tranquilo. Esse tipo de análise não é um pecado. É um pecado você se enredar por ela, por esse tipo de análise. Por isso o salmista fala assim, puxa, quase meus pés vacilaram. Quase. Agora, o que acontece aqui com Malaquias é que não está no quase. Por isso Deus diz a eles que Deus está cansado deles. Veja só. O verso 17 do capítulo 2, Deus começa dizendo, vocês têm cansado o Senhor. E essa palavra do cansado aqui, outras versões vão dizer, vocês têm enfadado, vocês têm irritado o Senhor. Vocês imaginem Deus falando isso, olha gente, eu já estou cansado, eu estou irritado com vocês. Pela postura de vocês. Deus falando isso para você, para mim, para o seu povo, falando isso. É o ponto que nós estamos aqui. Agora, por quê? E aí o povo pergunta, como temos cansado? Deus ainda fala assim, vocês ainda perguntam? Os dois motivos que Deus mostra aqui, que através de Malaquias, é que o povo de Deus considerava que Deus tinha como bons aqueles que faziam o mal. Olha só, todos os que fazem o mal são bons aos olhos do Senhor. Essa é a primeira acusação que o povo tem no seu coração contra Deus. O povo não falou isso para Deus. Deus está dizendo, é isso que está aí dentro de você. Você acha que eu trato o mal e considero ele bom. Deus está dizendo isso ao povo. A segunda acusação, e ainda continua, né? Deus se agrada deles. E também, a segunda acusação é que Deus não é um Deus justo. Onde está o Deus da justiça? E aí eu tenho que, rapidamente aqui, falar sobre essas questões da maldade que nós vivemos e vivemos, como a gente concilia esse mundo caído, o sofrimento, o mal, com a ideia de um Deus bom, todo-poderoso e justo. Já pensaram sobre isso? Alguns que talvez gostem um pouco mais de filosofia vão saber do que eu estou falando aqui. Isso é chamado teodiceia. Desde a antiguidade, muitas pessoas pensam sobre isso. Filósofos, estudiosos, ateus, cristãos pensam sobre isso. Como nós vamos conciliar a realidade de que há sofrimento no mundo com um Deus que se diz bom? Isso às vezes a gente vê até em filme. Um filme lá até filme de super-herói. Filme do Batman e Superman tem exatamente essa narração. Como um mundo de mal pode existir um Deus bom que se diz todo-poderoso e justo? Não dá para conciliar as coisas. Na cabeça do ateu, por exemplo, ele vai dizer, Deus não existe. O mal está aí na nossa frente. Deus não existe. Porque se Deus existisse e ele é bom, ele resolveria o problema do mal. É assim que o ateu pensa. Existe uma outra linha de pensamento que são chamados deístas. Eles sabem que o mal existe, entendem isso, entendem que Deus existe também, mas eles consideram que Deus virou as costas para a humanidade. Já ouviram essa opinião? Deus deu corda no relógio e
deixou a humanidade, se vira aí, se vira aí. São chamados deístas. Eles entendem que Deus existe, mas que Deus não está nem aí para a humanidade. Ateus, deístas. Existe um pessoal chamado, nos últimos anos, vocês devem ter ouvido falar, dos teístas, como é que é? Teístas abertos, do teísmo aberto, a galera do teísmo aberto. Quem são essas pessoas? Gente que entende que o mal existe, sabe que Deus existe, mas não sabe conciliar as duas coisas. Ou melhor, quer responder essas coisas de uma maneira que as pessoas entendam. Então, o que o teísta aberto vai dizer? Deus não podia prever esse mal. Deus não tinha capacidade de saber o que esse mal ia acontecer. Mas Deus está com a gente, sofrendo com a gente. Deus está com você, sofrendo com você. Isso surgiu há uns anos atrás. Lembram daquele tsunami que destruiu, não lembro se foi Índia, mas mais de 250 mil pessoas morreram. E aí começam as perguntas, onde está Deus? Onde está Deus? Aí os teístas abertos apareceram aí. Deus não sabia. Deus não podia evitar o tsunami, porque Ele não tinha poder. Para isso, Ele nem sabia que isso acontecia. E se dizem crentes. Tá? Existe uma quarta opinião sobre o mal e a realidade de Deus, que são as religiões orientais. Religiões orientais geralmente vão apelar que o mal, eles vão dizer que o mal não existe. Na verdade, o mal é um problema da sua falta de sintonia com a natureza, com as energias. À medida em que você se sintonizar com a natureza, com as energias que estão à sua volta, você vai compreender, você vai se elevar espiritualmente ao ponto de entender que não há mal. Gente, estou sendo bem simples, não é sobre isso que nós vamos falar. São realidades, são coisas que as pessoas pensam. E existe o cristianismo. O cristianismo vai dizer que existe o mal? Existe o mal. O mal é evidente. O cristianismo verdadeiro vai dizer que Deus existe, é poderoso, justo e bom? Também. São duas coisas difíceis às vezes de nós alinharmos quando nós enfrentamos o sofrimento e o mal, mas que nós não podemos negar. Elas são verdades, eu não posso negar. Não é porque eu não sei responder tudo que eu tenho que apelar e apagar ou desconsiderar uma verdade. Coisa que, no nosso entendimento, essas outras vertentes fizeram. Então, quando você está diante do mal e você tem um coração longe de Deus, a tendência sua é se rebelar contra Deus, como um ateu, como alguém, como os irmãos aqui, o povo de Deus aqui em Malaquias. Já reparou, quando você conversa com alguém que você gosta, quando você quer perguntar alguma coisa que você tem interesse, você tem dúvidas, se é alguém que você tem admiração, como é que é a sua postura como você se dirige a essa pessoa? Pense em alguém que você considera, seu pai, seu irmão, um pastor, um presbítero, um diácono, um amigo do peito. Quando você pergunta, você dirige a essa pessoa, qual a sua postura com uma dúvida diante desse irmão, dessa irmã? Geralmente, a sua postura é de alguém que está desejoso por aprender. Você confia naquela pessoa, você está perguntando para ela, você espera a orientação dela. Agora, qual é a sua postura quando você se dirige a alguém que você não confia? Na verdade, com alguém que você tem problemas, você tem confronto, ou você está distante. A sua postura de dúvida é diferente. Ao ponto de você, muitas vezes, até desacreditar daquelas respostas dadas por aquela pessoa com quem você está conversando. A postura do povo de Malaquias aqui é essa. Não é a do filho, daquele íntimo, daquele que eu não entendo, meu Deus. Eu estou com dificuldades aqui. O Senhor me ajuda. Não é essa a postura. A postura é, não é nem que eu não entendo, é já dizer, Deus considera bom aquele que faz o mal. Deus não é justo. Essa é a postura.
daquele que é rebelde contra Deus, e é isso que nós encontramos aqui. Talvez, dentro do seu coração, ou nos seus lábios, você não diga essas palavras para Deus, como o povo aqui também não disse. Mas o que é importante aqui, que Deus está sentando frente a frente com o seu povo, é porque isso precisa ser tratado aí dentro do coração de vocês. Será mesmo que você não considera a vida de um político, ou a vida do teu companheiro de trabalho, quando ele mente, ou quando ele passa a perna nos outros e ele cresce dentro da empresa, será que você não inveja ele no seu coração? Repara, a palavra do salmista, ele passa a dar uma listagem sobre o ímpio. Ele não tem doença, ele é saudável, ele não passa dificuldade, ele é orgulhoso, ele tem admiradores. Parece que tudo que ele faz dá certo. E a dificuldade eu acordo de manhã, a dificuldade já está batendo na minha porta. Parece que ele dá uma palavra que eu acho belíssima no Salmo é quando ele diz: quando eu tentei entender tudo isso, achei muito difícil. E é difícil mesmo. Porque se o coração está distante de Deus, a tendência é você dizer: Deus é mau, Deus não está olhando para os seus filhos. Agora, se o seu coração está aos pés do Senhor, você deve ter outra postura. E repara que a resposta do Salmo, quando é que as coisas clareiam na mente do salmista? Quando eu entrei no santuário de Deus. Parece que as coisas ficaram no lugar. O presbítero Saulo falou a respeito da racionalidade, né? Parece que quando você está olhando as coisas racionalmente, está tudo apontando para o caminho bom dos ímpios, os filhos de Deus, os justos vão sempre sofrer, tal. Eu queria apelar aqui só para um ajuste. Depois eu falo com o Saulo. O que me parece é quando o salmista diz que ele estava distante de Deus, ele diz: eu me portei como um irracional. Depois olha o texto aí, um dia eu prego sobre esse salmo, é maravilhoso. Quando eu avaliei a vida do ímpio mais feliz do que a vida do crente, eu estava agindo como um animal irracional. A racionalidade aconteceu quando eu entrei na presença de Deus e as coisas foram para o seu lugar. Por isso o culto é tão importante para a vida do crente, ou estar diante de Deus, estar diante com a palavra ao seu lado, é o que vai te botar no centro das coisas, te fazer de fato raciocinar direito. Deus então vai responder. Deus primeiro diz: olha, o que há no coração de vocês é isso, vocês me julgam mal e vocês dizem que eu não sou um Deus justo. Será que você também não está considerando Deus injusto? Deus então precisa responder seu povo, e ele vai responder a partir do verso 1 do capítulo 3. Vejam, eu enviarei o meu mensageiro. E aqui a gente tem uma primeira profecia. Nem sempre os profetas falam só coisas relacionadas ao futuro, mas no caso aqui de Malaquias, ele está falando sobre o futuro. É o primeiro momento em que Malaquias está dizendo, apontando para algo que vai acontecer. E eu sei que você sabe. Para quem Malaquias está apontando aqui? O meu mensageiro que preparará o caminho diante de mim. Quem é esse? João Batista, muito bem, exatamente. Isaías vai falar sobre ele é a voz do que clama no deserto, endireitando o caminho do Senhor. Vejam só, Mateus capítulo 11, 7 a 11, eu tenho aqui para vocês, vou ler o versículo 9, diz assim: afinal, o que vocês foram ver no deserto? Jesus está falando aqui, vocês foram ver um profeta? Sim, eu lhes digo, e mais do que um profeta. Versículo 10, Jesus diz: este é aquele a respeito de quem está escrito: enviarei o meu mensageiro à tua frente, ele preparará o teu caminho diante de ti. Quem? João Batista, o primo de Jesus. Veja como a Bíblia é.
Sabe quantos anos depois é que isso vai acontecer? Sabe quantos anos depois é que João aparece? 400 anos depois dessa palavra de Malaquias. 400 anos depois é que chega esse mensageiro. E João, vocês sabem, eu gosto muito de compreender, entendo que a vida do crente de fato deve girar em torno de Cristo, é tudo sobre Cristo. O diácono Lucas hoje de manhã falou muito sobre isso. A vida de João é tudo sobre Cristo. Veja só, João 1, verso 15, que nós lemos aqui com o presbítero Saulo. João está falando, este é aquele de quem eu falei, aquele que vem depois de mim, é superior a mim, porque já existia antes de mim. João está falando, é ele quem está preparando o caminho, a sua mensagem de arrependimento. E é importante a gente lembrar, que ideia é essa de mandar um mensageiro antes? De onde surgiu isso? Na época antiga, os reis, quando iam chegar numa determinada cidade, eles enviavam um mensageiro, alguém que fosse preparar de fato o caminho. Olha, está chegando aí o rei Vinícius IV, e ele vem com uma comitiva de tantas pessoas, está trazendo isso, está cansado, a rainha veio junto. Então ele era um facilitador, é aquele que está abrindo o caminho, como tirando a burocracia da frente. Então ele prepara o caminho, é esse o papel do mensageiro que vai à frente. Ele é uma anunciação de que vem alguém maior atrás dele. E João tem claramente isso dentro da sua mente. Lembram quando os discípulos dele estão saindo, indo atrás de Cristo, as pessoas começam a levantar assim, os teus discípulos estão indo atrás dele, você está ficando sem discípulo nenhum, meu filho. Aí João fala, não importa. Importa que ele cresça e que eu diminua. Por isso ele é o maior. Só o menor no reino dos céus é maior que João, né? Dos nascidos de mulher, ele é o maior. João é maravilhoso, um servo dedicado a Deus. Ele veio para preparar o caminho do Senhor. E é isso que vai acontecer. A sequência do verso 1 do capítulo 3 diz que, então, de repente, o Senhor que vocês buscam virá para o seu templo. O mensageiro da aliança, aqueles que vocês desejam, virá, diz o Senhor dos exércitos. Essa é a primeira profecia que Malaquias dá a respeito de Cristo. Nós vamos ter mais uma lá no finalzinho. Mas veja só, o povo está questionando a respeito da justiça de Deus. Eles querem respostas. Às vezes nós queremos respostas. Queremos ouvir. Deus precisa aparecer aqui para me responder. Como é que Deus responde? Não com palavras. Deus responde principalmente com sua presença. O presbítero Rômulo orou aqui no início do culto, e o final da sua oração remeteu ao Salmo 46, salmo que Lutero usa como base para escrever Castelo Forte. Deus é o nosso refúgio e fortaleza, socorro bem presente, presença. Nós valorizamos muito isso. Sei que a gente gosta de ouvir muita coisa, mas imagine aí, eu não sei como é você, eu tenho um pouco de dificuldade às vezes para falar alguma coisa, talvez você tenha isso também, no momento de luto de alguém. Quando alguém está profundamente triste, às vezes não são palavras, ou você fala palavras ali, mas as palavras, a pessoa está tão tomada pelo sofrimento, pela tristeza, que às vezes o que ela mais valoriza é alguém junto, presença. E Deus sabe como o seu povo valoriza isso. Moisés, em um determinado momento, fala assim: Senhor, nós temos que ir para tal lugar. Jesus, o Senhor Deus fala assim: eu vou mandar o meu anjo diante de vocês e ele vai guiar vocês. Moisés fala: Senhor, se tu não fores conosco, não nos faça arredar o pé daqui. Presença. E a maior maneira de Deus expressar seu cuidado com seu povo
é em Cristo. Presença de Deus na história, presença de Deus para a salvação, presença de Deus para cumprir todas as suas exigências da lei. É aquele que troca de lugar conosco. Ele é o justo, nós somos os injustos. Ele é o santo, nós somos os pecadores. Ele é o perfeito, nós somos os imperfeitos. Ele é o obediente, nós somos os desobedientes. Ele é luz, nós somos trevas. Ele é filho de Deus, nós somos filhos da ira de Deus. E nós precisamos ser reconciliados. É como se Deus, você quer justiça, meu povo? Eu vou mandar o meu filho. Ele é a expressão máxima da justiça. Romanos 1, 16, 17 vai falar que o Evangelho é a expressão da justiça de Deus. É no Evangelho que nós conhecemos que Deus morreu pelos maiores pecadores. É assim que Deus responde ao seu povo. Eu mandarei o meu mensageiro. Eu estarei no meio de vocês. Agora a questão é o que vem a seguir. O verso 2 diz assim: quem suportará o dia da sua vinda? Quem ficará em pé quando ele aparecer? Porque ele será como o fogo do ourives e como o sabão do lavandeiro. Ele se assentará como um refinador, um purificador de prata, purificará os levitas e os refinará como ouro e prata. Assim trarão ao Senhor ofertas com justiça. Então as ofertas de Judá e de Jerusalém serão agradáveis ao Senhor, como nos dias passados, como nos tempos antigos. Olha, o verso 5 termina aqui: eu virei a vocês trazendo juízos, sem demora testemunharei contra os feiticeiros, contra os adúlteros, contra os que juram falsamente, contra aqueles que exploram os trabalhadores com seus salários, que oprimem os órfãos e as viúvas e privam os estrangeiros dos seus direitos, não têm respeito por mim, Senhor dos exércitos. O que Deus está dizendo? Que Deus vai agir lá fora no mundo para corrigir o mundo? Não. A resposta de Deus para a justiça que o povo queria tanto, nós queremos justiça, queremos ver se Deus é justo mesmo. Deus diz: tá bom, eu virei para o meio de vocês e farei juízo no meio de vocês. Eu vou purificar o meu povo. Não é isso que Cristo faz? Quando ele chega sacudindo ali a realidade dos fariseus, sacudindo aquela realidade de um culto vazio, de um ensino longe de Deus, de gente que estava mais preocupado com dinheiro. Olha só como a história se repete, não é criativa. Jesus vem para isso, para purificar, e aí não purificar com fogo e sabão, mas com seu sangue, fazer de fato um povo de propriedade particular, para que adore a Deus de verdade. Nós estamos aqui por causa disso, graças a Cristo. Eu fui atrás tentar achar visualmente como é que era a purificação do ouro. Quase não acho. Porque geralmente você acha vídeos na internet do ouro já sendo trabalhado, como se eles pegassem aqui as nossas alianças e derretessem. Achar o processo do ouro lá na retirada da pedra é mais difícil, mas achei. Aí comecei a assistir lá. Tá. Gente, alta temperatura. O que acontece? As purificações sobem. Elas aparecem mais. Aquilo que é impuro começa a subir e fica ali na superfície. Eles vão tirando, mas eles tiram, vê se não passou no que foi jogado fora, e se não foi o ouro embora. Traz de novo. Altas temperaturas, joga fora de novo. Trabalho custoso. Mas é isso que Deus está dizendo aqui que Ele precisa fazer com o seu povo. Levar a altas temperaturas. Puxa, o povo está olhando lá para fora, olha, só há injustiças, há só corrupção. E Deus fala assim: é no meio de vocês eu vou agir. É no meio de vocês que eu preciso agir. E Deus, assim como precisou agir em Genebra, como Deus precisou agir na Alemanha, como Deus precisou agir em Israel, como Deus precisou agir em tantos outros locais, em tantos outros momentos da história, é assim também que Deus precisa agir no meio do nosso povo, do nosso Brasil. Os corruptos lá fora, mas é aqui dentro que Deus precisa tratar, é com você que Deus precisa tratar, e é com você que Deus quer tratar.
Conhece a Cristo, o Cristo da cruz? Ele que é a justiça de Deus, conhece, reage, ama, é grato. É Ele que você precisa conhecer. Eu não tenho a pretensão de que aqui todos nós estejamos no céu quando morrermos. Por isso, presta atenção. Presta atenção se você tem há muitos anos já vindo à igreja e você não reagiu a essa realidade do Cristo como nossa justiça, como nosso justificador, como nosso maior deleite, nossa maior beleza, nossa maior alegria no próprio Deus. Veja, ele vai, ali no verso 5, quando ele começa a dizer, eu vou trazer a vocês juízo, vou tirar do meio de vocês quem não presta. E ele vai fazer isso. Você acha que a igreja brasileira não precisa disso aí? Claro que precisa. Gente que segue apóstolo, gente que faz um monte de mandinga, culto tudo errado. Gente que idolatra outras pessoas, toma cuidado com isso aí. Gente que fica inventando jeitos de adorar a Deus diferentes do jeito que Deus não quer. Deus precisa agir no meio da igreja brasileira, para tirar do meio dessas grandes trevas que nós estamos, de fato, brilhar a luz. 25% da população não tem significado nenhum. Nosso Brasil está perdido, uma situação, não tem esperança quando você olha para aqueles homens que estão lá. Mas aí Deus fala assim, mas olha para o meio de vocês. É aí no meio de vocês que eu preciso tratar. Por que isso é importante para nós, irmãos? Para que a gente não tenha os olhos no lugar errado. Às vezes a gente pensa que é só para os outros que Deus tem que ver com justiça. Ele vem. A gente já vai chegar nisso aí. Mas a primeira coisa é que o alerta é sempre primeiro para o povo de Deus. Não há sociedade transformada que não passe pela igreja transformada. Não há. Pode procurar na história. Não há. Não há cidade de fato justa, boa, naquilo que é mais próximo e possível de organização. Não há. Que não passe por um verdadeiro avivamento, uma transformação na igreja. E Cristo tem que vir ao meio da igreja para tratar dela, para purificar. A segurança que nós temos está no verso 6 do capítulo 3, quando Deus diz, de fato, eu, o Senhor, não mudo, por isso vocês, descendentes de Jacó, não foram destruídos. Essa é a nossa segurança. Essa é a segurança do povo de Israel aqui. A segurança está toda em Deus, que não muda. Aquilo que Ele prometeu, Ele cumpre. Aquilo que Ele registrou, Ele cumpre. Nós temos aqui a Escritura, como foi destacada tanto pela manhã quanto pela noite. A Escritura, somente ela fala a respeito de Deus. Somente ela fala a respeito daquilo que você e eu precisamos para guiarmos a nossa vida. A questão que fica é, como é que está, então, o seu culto? Como é que a gente poderia avaliar o culto, o seu coração diante de Deus? Será que você, hoje, antes de vir para a igreja, não olhou para o seu vizinho lá, que talvez dormindo, estava ameaçando chover, né? Na hora que eu saí, estava aquela garoazinha, o pessoal da frente lá do condomínio, com churrasco, aquela nuvem branca subindo, aquele cheiro ali, eles jogando carta, jogando baralho lá. Será que você, de uma certa maneira, não invejou, não invejaria essas pessoas? Caramba, e eu vou lá para aquele culto, lá passar 2 horas naquela igreja lá. Ai Deus, que enfado. Deus conhece seu coração. Eu não conheço. Mas Deus sabe o que está aí. No final das contas, você está afrontando não a mim. Você está afrontando a Deus. E Deus sabe. Deus sabe. Cristo, sempre Ele, é o nosso maior elo, nossa maior ligação. Se hoje nós podemos cultuar a Deus, nós estamos juntos aqui, é por causa dEle.
Ele é a presença transformadora de Deus no meio da igreja. Quanto você tem valorizado a Cristo? Quanto você tem desejado obedecê-lo, desejado honrá-lo? Na história, a palavra, quando exposta, quando pregada, ela foi instrumento de Deus para falar aos corações de pessoas que estavam, por exemplo, sem acesso à Bíblia. Imagine você entrar aqui e o culto ser em latim. Vocês, nem eu conheço o latim. Bem que a gente falou um pouquinho, né, os solas aqui, mas não era assim. E os cultos foram transformados. O que me deixa com o coração... A gente tem sempre que estar atento com os perigos da nossa época. Eu estava um dia saindo de casa e tem uma ponte lá embaixo da ponte. Um vendedor ambulante. Até tirei a foto, daqui uns dias eu posto para vocês. Tinha lá brinquedo, tinha lá CD pirata, tinha lá a Bíblia. Vários modelos de Bíblia. Embaixo da ponte, vendendo. Aí eu olhei assim e falei, caramba, meu. Imagina Lutero vendo isso aqui. Mal sabia ele. Não é problema ter tantas versões de Bíblia e tal. Mas mal sabia ele que as Bíblias seriam vendidas, estariam em nossos celulares. E nós ainda continuaríamos seguindo com tanta dificuldade e com tanta falta de gratidão ao nosso Deus. Está aí. Talvez isso, nós somos mais condenáveis do que aquelas pessoas da antiguidade. Porque está aí, está perto de você. Tem alguns de vocês que colecionam Bíblia. Eu coleciono Bíblia, tem um monte lá. Eu gosto disso. Tem versões de Bíblias diferentes no celular. Está aí, está perto, mas não é valorizado. Por isso Cristo precisa chacoalhar a igreja. Por isso os solas são importantes. Porque a palavra é importante, ela foi mantida por Deus. A palavra revela quem Deus é. A palavra é fiel, ela é pura, verdadeira. Ela falou que o mensageiro viria, o mensageiro veio e morreu numa cruz. Agora, por fim, lembre que a palavra também diz que Cristo, que veio na primeira vez como crucificado para salvar os piores pecadores, como justiça de Deus, Ele virá outra vez, mas não para subir numa cruz. Ele virá e julgará a terra do alto do seu trono. E aí já não haverá mais escapatória para nenhum daqueles que desprezam a Ele. Aqueles que falam, onde está a justiça? Ela virá. Ali Ele virá e separará, olha, vocês venham benditos do meu Pai, desfrutem o gozo eterno do reino do seu Senhor. Agora para vocês, vão para longe, para o inferno, local destinado para o diabo, seus anjos e para todos aqueles que afrontam e nunca amaram a Deus de fato. Cuidado. O Cristo vai voltar. O Cristo virá. Já não mais na cruz. Por isso que nós temos bênção hoje de poder celebrar o Cristo crucificado. Mas Ele virá no seu trono para julgar todos. Lembra as palavras de Apocalipse? Ele enxugará dos seus olhos toda lágrima. Que o Senhor seja o nosso forte refúgio, segurança. Que nos dias em que você encontrar seu coração duvidando, Senhor, tenha misericórdia de mim. Aí você fale as palavras do salmista no capítulo 73. Não tenho nenhum outro bem além de ti. É isso mesmo? Será? No céu não há quem eu queira mais. Na terra, o meu coração está cheio de ti. Reage
ao Cristo crucificado. Reage, irmãos. Ele é a promessa para colocar seu povo no prumo, para darmos um culto verdadeiro a Ele, para glorificarmos para o resto das nossas vidas. Que Ele seja louvado. Nós vamos nos levantar e cantar a castelo forte ao nosso Deus, espada. Bom, isso, quando formos afrontados, acusados por diabo, por outros inimigos, um refúgio, a presença de Deus em nossa vida é verdadeira, é real, porque Ele diz, Mateus capítulo 28, suas últimas palavras no Evangelho de Mateus: eis que estou convosco todos os dias. Já pensou nisso? Que você nunca está só? Essa é uma das coisas que mais me aquece o coração. Eu nunca mais estou só. Eis que estou com vocês todos os dias, até a consumação dos séculos, disse o Senhor. Que você tenha essa confiança e viva em gratidão por isso. Vamos.